O protagonista da cena que a gente vai repercutir agora, pessoal, é o cantor João Gomes. Ele que virou pai mais uma vez. Agora, a chegada inesperada do segundo filho do cantor de forró obrigou o mais novo papai do Brasil a cancelar um show na cidade de Novo Cruzeiro, lá em Minas Gerais. Motivo, claro, para despertar a ira da prefeita do município. Em nome da precisão, vamos ouvir ela aqui agora. Vamos lá. Porque, infelizmente, o show de João Gomes não vai acontecer. Tamo junto, Vivi! Já deu certo. Tem mais show, Big? Calma, cantar pra você, amigo. Não, pois é. E aí, infelizmente, tem coisas que não dependem da gente. O show tá pago, graças a Deus. E a festa tá linda. E a gente não pode resumir uma festa tão linda e feita com tanto carinho por causa de um cantor que não teve a responsabilidade, porque é motivo da esposa, sim, ela está em trabalho de parto, mas toda mulher, toda gestante, ela tem uma DPP, que é data provável do parto, e ele sabia, com certeza os médicos dela sabiam mais ou menos a data que ela poderia entrar em trabalho de parto. E se ele aceitou o pagamento e um contrato para um show, ele, sabendo que ele queria estar presente com ela, que é um direito dela, e eu desejo muita saúde para ela, para o filho, para toda a família, mas ele tinha que ter a responsabilidade de pelo menos ter avisado com antecedência para que a gente trouxesse uma outra atração. Mas eu não quero resumir uma festa que foi feita com tanto carinho, com tanta dedicação para o meu povo, pensada nos mínimos detalhes a um cantor. Meus amigos, agora para ficar bom para todo mundo, por que não? João Gomes devolve o cachê para a cidade, para o tesouro da cidade, e a prefeita emprega em benefícios para a cidade, por quê? Por que não? É pedir muito, será? Eu creio que não, sinceramente. Adriana Morales, sua leitura aí desse impasse aí que a gente está repercutindo. Essa ideia é no mínimo pertinente, hein? Não. Excelente. Voltar para a base. Fica a dica. Fazer aí, o né? óbvio. Até mesmo porque, é claro que a gente vai observar de forma mais aprofundada essa notícia, mas esse é um elemento que a prefeita destaca, né? A questão do valor, do dinheiro. Sim. E a gente sabe também que o dinheiro é muito importante porque é o dinheiro que viabiliza, mas a gente sabe também que nós não estamos falando apenas de dinheiro. Nós estamos falando da população que estava aguardando o show, do quanto as pessoas se organizam para viver nesse momento, porque é uma expressão artística, e do quanto a música muitas vezes vai ajudando a gente a elaborar aquelas questões que são mais dolorosas, mais profundas. Então tinha um monte de gente esperando esse momento do show. Então é de dinheiro? É também, mas é de um momento onde a gente pode dizer que a população ia se divertir. Então é um pouquinho mais do que dinheiro. Mas assim, ver o parto do próprio filho não é uma causa justa para cancelar um show? Total, né? Mesma isso, coisa, né, que a minha esposa esteja grávida, vai ter um trabalho de parto. Eu sei, obviamente, uma previsão de quando ele vai nascer. Total. Aí vocês falam assim, não, você tem que estar no morning, depois você vai ver o parto. Imagina. Se der tempo, você vai. Sabe, é um absurdo. O parto estava previsto para um dia. Ela entrou em trabalho de parto antes do previsto, como acontece com muitas mulheres que estão prestes a dar à luz. Ele cancelou os compromissos para acompanhar a mulher na maternidade. Chamar isso de irresponsabilidade, eu acho uma falta de sensibilidade muito grande com um momento que é único na vida de qualquer pai, né? De qualquer pessoa que irresponsabilidade é ficar contratando show e não investir em coisas que são, de fato, essenciais para as mais variadas cidades do Brasil, que carecem de infraestrutura, educação, saúde de qualidade, segurança. Então, as prefeituras podem ajudar as guardas municipais, tem várias coisas que podem ser feitas. Mas a realidade é que as prefeituras, elas têm uma tendência a contratar shows milionários, porque é o famoso pão e circo. E nesse caso, o pão e circo foi impedido de ocorrer por conta de um parto que aconteceu. E eu acho que a grande questão aqui é a maior crítica que eu faria ao João Gomes ser... Eu não faço nenhuma crítica ao fato dele vender o show para a prefeitura, porque aí, para mim, é sobre a prefeitura escolher. Mas a maior crítica seria se ele tivesse faltado o parto da esposa para estar cantando no show para ganhar dinheiro. Então, eu acho que ele deu a devida prioridade correta e vou além. Isso tem um contrato, gente. Com certeza tem um custo, o dinheiro vai ser devolvido. Então, assim, ela tá ignorando este fator, porque não tinha o João Gomes para cantar lá na hora e o povo tava querendo. Você tá muito nervosa, Jess. Tá precisando de dengo, bebê. Tá precisando de dengo, bebê.
Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê. Eu não sei nem se ele canta essa música, esse é meu... Ele canta. Agora, eu não sei se vocês lembram de um vídeo viral em 2017, que foi do treinador que ele era lituano, da Lituânia, que fica claro para eu pegar o nome dele aqui. O nome dele era Šarūnas Jasikevičius, ele que foi perguntado sobre a ausência do Augusto Lima, que foi pivô, inclusive, da equipe masculina de basquete campeã dos Jogos Pan-Americanos pelo Brasil em 2015, né? E a importância dele ter se ausentado de um jogo importantíssimo ali da Liga Europeia de Basquete, no auge ali, num momento muito importante, e a ausência mais do que justificada, e o treinador, o glorioso Šarūnas, que era conhecido como Golden Boy da Lituânia, deu um belíssimo chega pra lá. Vale a pena a gente ressuscitar esse vídeo aqui depois, dizendo que as prioridades sempre serão as famílias, e claro que ele deu ali o espaço para o Augusto Lima poder estar ali junto da família dele no Brasil e acompanhar o nascimento do filho à época. Então, acho que viralizou muito na época por causa dessa colisão, né, Adriana, de prioridades. Sim, as prioridades são prioridades. E a gente não está defendendo aqui a prefeita. Eu acho que a prefeita tem os seus motivos, até mesmo porque, apesar da fala muito pertinente da Jazz, né, essa é uma festa cultural que acontece há 30 anos. Então, assim, as pessoas precisam, sim, de melhores políticas públicas, mas elas também têm um motivo pelo qual se reúnem e estão ali, né, no momento de comemorar. Então, sim, agora, quando a gente pensa no que é prioridade, é claro que o João, vamos combinar, né, gente? Ele tem uma assessoria, a esposa dele também. E a própria prefeita, ela cita, né, a data prevista. Então, toda mulher que passa por um processo, né, de gravidez, ela sabe mais ou menos qual é o período possível, provável, de nascimento desse bebê. Então, assim, havia um comprometimento não só do João, ou melhor, não só com a prefeitura, mas com toda a população, para que ele estivesse presente ali. E aí, por que não, então, pensar num plano B, né? Por que não ser honesto? Olha, a minha esposa, não estou dizendo que ele é desonesto, tá, gente? Mas houve aí uma divergência de informações. Então, acho que a comunicação poderia ter sido um pouco mais legítima, verdadeira e consciente com todos os envolvidos. Agora, eu acho que foi o primeiro caso onde um caso envolvendo um político, que fique claro que quem prometeu não foi o político. Não foi o político. No caso, o João Gomes, com aquela voz assim dele, né? Vamos lá, David Tarso. O que você achou? Você achou? Na minha avaliação, eu acredito que o erro foi de comunicação da prefeita ao anunciar isso, né? Ela poderia ter sido mais, assim... habilidosa. Pacífica, habilidosa. Falar, olha, gente, a gente aguardava muito o show do João Gomes aqui na cidade, tradicional tudo, só que por motivos maiores, acredito que qualquer pessoa em sã consciência acompanharia o parto. E nasceu, a gente fica muito feliz por isso, mas infelizmente não vamos ter o show. Então, assim que puder, a gente vai retomar as tratativas em relação a esse show que foi cancelado. Uma coisa que me chama a atenção é como ela acusa de irresponsabilidade. Exatamente. De graça. Quando isso não revela uma expectativa a respeito da paternidade na sociedade, como se o pai fosse acessório. A gente vai ter que ficar devendo a resposta aqui, só para quem está nos ouvindo, tá, pessoal? Morning Show, pelo Andar da Hora, vai ficando por aqui. Pânico daqui a pouco, amanhã às 10, estamos juntos de novo. Tchau! E em frente aqui sempre, para todo mundo que segue nos acompanhando por imagens. Agora sim, Adriana, fica à vontade, por favor. Com certeza, você tocou num ponto, né, chave ali da questão. É como se o pai pode se ausentar, porque na verdade, o que ele pode fazer quando uma mulher, a mulher que é dele ou não, dá à luz? Ele vai ser ali um coadjuvante, um espectador. Então eu acho que tem sim a ver com essa questão cultural do papel da paternidade, e aí é importante a gente discutir isso, né? Que precisa estar presente. A prefeita fala, é direito dela estar presente, né? Direito da mãe também. E é dever e direito também do pai estar ali naquele momento. Mas acho que você toca num ponto importante para a gente pensar. E a paternidade, como a gente exerce isso desde o nascimento. Gente, é muito importante esse apoio. Fundamental. A gente entrou em contato com a assessoria de imprensa do João Gomes, mas ainda não tivemos resposta, tá? Então fiquem abertos aí a ele está cuidando de algo mais importante. Mas a assessoria não, né? Tá todo mundo grávida agora lá, pô. Você sabe que eu fiquei pensando sobre isso? O processo de parto durou 36 horas, né? Então, desde sábado, eles estão todos envolvidos ali no nascimento do Joaquim, né? Parabéns a toda a família, muita saúde para... Parto humanizado. Exatamente. Então, a assessoria de imprensa, acho que também ficou devendo um pouquinho aí para dar uma notícia pra gente, né? Mas é isso, ao contrário da própria esposa do João Gomes, acho que essa prefeita, depois dessa postura um pouco excessiva, vai ter que esperar bem mais do que 9 meses para poder ver esse show lá na sua cidade.